Qual é a razão da vida? Para muitos, ela não tem sentido nenhum. Para alguns filósofos, ela seria cercada de vazio e mistério, sem nenhum tipo de propósito específico. Apenas o existir pelo existir. Mas, de acordo com a Bíblia, existe um significado para a nossa existência. Ninguém vem ao mundo sem que um plano específico tenha sido escrito por Deus para essa pessoa. Se todos nós temos uma missão na vida, você já descobriu a sua? Mesmo tendo um motivo para existir, quais são os grandes problemas que temos que superar para poder cumprir os planos que Deus estabeleceu para nós? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar qual é o papel que o Espírito Santo tem no cumprimento da nossa missão de vida. O programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, mais uma vez estamos aqui juntos, eu aqui na TV Novo Tempo, no cenário do programa Está Escrito, agradeço a permissão que você me dá e a todos nós aqui da produção do programa Está Escrito para entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, dentro aí do seu escritório, quem sabe, no seu quarto. Que Deus abençoe você e que hoje o estudo possa trazer direção. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre propósito de vida, missão. Você se sente uma pessoa vocacionada para alguma coisa? O que é que o universo espera que você faça? Será que Deus tem um plano para você? Hoje nós vamos descobrir como é que o Espírito Santo trabalha nesse ajuste fino para que as coisas que Deus planejou para nós se tornem realidade. Então eu quero convidar você, nesse momento, para tomar aí a sua Bíblia e estudarmos juntos uma história que é cheia de detalhes de suspense. Então abra lá comigo no livro de Juízes, capítulo 16, eu quero ler com você o verso 28 até o verso 30. Juízes 16, do verso 28 até o 30. Diz assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E o texto continua dizendo, abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e literalmente a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E a última informação do verso 30, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. A história de Sansão, possivelmente, provavelmente, está entre as mais surpreendentes de toda a Bíblia. Por quê? Ela tem elementos cinematográficos, hollywoodianos, né? Hollywoodianos. É como se fosse um espetáculo escrito por um grande diretor de drama, ação, romance. Tudo é intenso na história de Sansão. Por que ela chama assim tanto a atenção dos leitores da Bíblia? Porque todos nós temos uma missão na vida. E é necessário você descobrir o sentido, o propósito da sua existência. Eu não posso criar, eu não posso desenvolver. O que eu posso é apenas descobrir quais são os planos que Deus tem para a minha vida. Por exemplo,
as perguntas, né? Por que eu estou aqui? O que Deus espera da minha vida? Você já se perguntou isso? Quais são os planos que Ele escreveu para você? Enquanto você e eu, nós não compreendemos isso, nossa vida ela fica cercada de vazio, de dúvidas, de incertezas, de problemas emocionais e também problemas espirituais. Eu não posso, você também não, a gente não pode ser passivo nesse processo. Deus vai me revelar. Não, eu sou chamado a buscar um papel ativo para saber qual é a missão de Deus para mim. Você também precisa descobrir qual é a missão de Deus para a sua vida. Tem uma história bastante interessante que aconteceu algum tempo atrás. Um piloto de avião tunisiano chamado Shafik Garbi, ele estava no comando do avião da companhia aérea Tuninter, quando a aeronave começou a ter problemas. De fato, ela acabou caindo no mar, na costa da Cilícia, em agosto do ano de 2005. Como resultado daquela tragédia, 16 das 39 pessoas a bordo acabaram morrendo. O tribunal que analisou aquele caso, ele considerou que, de fato, um problema no contador do combustível foi, em parte, responsável pelo acidente. Mas uma outra parte também foi responsabilizada. E quem assumiu essa outra responsabilidade, atribuída pelo júri, pelo tribunal? O piloto. Mas por quê? Se o avião entrou em pane, seca. Porque quando os motores do avião começaram a falhar, o piloto ele entrou em pânico. E ele começou a rezar no lugar de tomar as medidas de emergência. Como consequência da omissão dele, ele foi condenado a 10 anos de prisão por homicídio culposo. Veja, quando nós assim somos omissos diante do que nós devemos fazer, não tem jeito, nós também vamos arcar com a responsabilidade. Não tem como fugir disso. Quase sempre, assim, nesse momento, o desespero, ele toma conta do coração. Mas mesmo em momentos como este, a gente sempre tem ainda um último recurso a fazer, que é orar. Veja, a oração, ela não deve ser o último recurso, mas ela é o mais eficiente recurso, quando não há mais nada o que se fazer. É por isso que em algum momento da vida, todos nós, você, eu, inevitavelmente, nós vamos chegar ao ponto em que nós vamos fazer a nossa última oração. E é nesse momento, nesse mesmo ponto, que Sansão chegou, pensando que ele estava fazendo a sua última oração, a sua última prece. É porque essa última oração é como se fosse assim um grito de desespero. É como se fosse um clamor, é um pedido para que Deus se lembre de nós. E não tem jeito não, viu? O ateu faz isso, o ateu vira crente. E até mesmo o crente, ele se apega com Deus. Todo mundo diante dessa cena vai clamar a Deus. Os ricos, os pobres, os poderosos, sim, os fracos também, os pretos, os brancos, os homens, as mulheres, os adultos, as crianças. Todos nós, em algum momento, vamos viver essa amarga realidade. Que realidade é essa? Clamar a Deus assim: Senhor, eu peço-te que te lembres de mim. A oração de Sansão é a mesma do ladrão da cruz. Você se lembra? Lá em Lucas 23, 42, ele vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A sensação de esquecimento, de abandono, da chegada do fim de todas as coisas é a mesma para todo mundo. Para bons, para maus, para experientes, que são considerados maduros, até mesmo espiritualmente, mas também para pessoas que são novas na fé, que estão iniciando a sua caminhada com Deus. Todos têm essa mesma percepção diante do abandono. Haverá um momento que nós, eu e você, nós vamos sentir que estamos fazendo a nossa última prece. Senhor, não me abandone, lembra-te de mim.
Me dá força só mais essa vez. Diante da gravidade da situação, a última oração, ela é encharcada de lágrimas, de arrependimentos. Ela deixa cicatrizes físicas, emocionais. Ela é mais do que um grito seu no vazio. Ela coloca o homem de joelhos, com as mãos levantadas para o céu. Senhor, lembra-te de mim. É nesse instante que a gente reconhece assim a nossa insignificância e a plena suficiência de Deus. A oração, ela não deve ser a última solução. Ela deve ser a nossa primeira atitude. Mas acontece que nem sempre as coisas funcionam do jeito que deveriam, não é verdade? Quais são as realidades escondidas por trás dessa última oração? Queria voltar à vida de Sansão e analisar com você basicamente 2 elementos. O primeiro, por detrás dessa oração, Sansão estava enfrentando um grande dilema, uma disputa, uma batalha espiritual. Sansão é apresentado como o 12º juiz aqui do livro de Juízes. Ele é o último do livro. O próprio Deus, no capítulo 13, se você for analisar, ele veio ao encontro dos pais de Sansão para anunciar o seu nascimento, dizendo para eles que ele seria o libertador, que o povo estava clamando há tanto tempo. Capítulo 13, o verso 3 diz: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Capítulo 13, o verso 21 e 22 continua: nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Verso 22, disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Há razões para você acreditar que, através dele, de Sansão, Deus tornaria o seu plano extraordinário de governo, de teocracia, ainda mais eficiente e próximo do povo. Provavelmente Sansão, ele poderia ter sido o corregente mais importante da história do povo de Israel, se ele tivesse seguido o plano de Deus. Você, não sei se já ouviu a frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem criou essa frase foi Stan Lee, né? Aquele que inventou vários super-heróis e colocou essa frase ligada ao personagem do Homem-Aranha. Alguém falou também que quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem e descobre que perdeu exatamente o que queria. Sansão, ele serve de exemplo para aqueles que resistem ao chamado de Deus, para mostrar que também a nossa desobediência sempre vai trazer um preço muito alto. Toda queda é precedida por escolhas ruins. O fracasso não é obra do momento, não se esqueça disso. O fracasso é o resultado de um processo. É como as coisas começam a dar errado. E como é que aconteceu isso na vida de Sansão? Eu queria você me acompanhasse aqui no livro de Juízes, capítulo 14, verso 5, para você entender como é que as coisas começaram a fracassar. E diz assim, o capítulo 14, o verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Onde é que está o erro aqui? Primeira coisa que a gente observa aqui é um casamento que Sansão quer fazer em julgo desigual. Está firmando um compromisso com uma mulher que era dos seus inimigos. É claro que esse casamento não ia dar certo. Mas muito pior do que isso é o perigo espiritual que Sansão estava correndo. Ele tinha feito um voto nazireu. O que significa isso? A palavra nazireu, na língua hebraica, significa literalmente separado, consagrado a Deus. A lei, ela determinava que os nazireus, eles se abstivessem de toda a forma de bebida forte e também do vinho. Para piorar, eles não podiam comer nem dos frutos da videira enquanto o tempo do seu voto durasse. É isso que está lá em Números capítulo 6, o verso 3. Lá tem uma exortação para que o nazireu se abstenha do vinho, de bebida forte. Ele não poderia beber vinagre, muito menos vinho, nem bebida forte alguma.
E ele também não poderia tomar beberagens, ou seja, outras coisas de uvas, suco de uva, coisa parecida. E ele também não podia comer uvas frescas, nem secas. Agora, olha que interessante. Aquilo que ele deveria manter longe de si, uvas, vinho, a videira, qualquer coisa que viesse dali, foi exatamente o que ele procurou no seu momento de maior fraqueza emocional, quando ele estava indo para assumir um casamento errado. Olha que interessante. Pecado gera pecado. Erro atrai outro erro. É como se fosse uma cadeia que leva para a morte. Vamos dar uma olhadinha aqui quais foram os passos que Sansão seguiu para se afastar espiritualmente de Deus. Primeira coisa, Sansão, verso 5 diz que ele foi até a videira. Ele estava procurando um terreno encantado. Antes dele cometer o desatino de um casamento errado, ele foi andar por um território encantado pelo pecado. Só que não para aí. Na sequência, a história mostra que Sansão, ele vai agora num lugar que era perigoso. Quando ele estava ali, diz que um leão novo saiu bramando ao seu encontro. Olha só que interessante. O território da tentação é o lugar onde ele enfrenta uma grande provação. Toda vez que a gente se coloca num território encantado, a gente vai enfrentar uma grande provação. Mas aqui o verso seguinte, o verso 6, diz que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou. Olha só que coisa. Rasgou aquele leão como quem rasga um cabrito sem ter nada nas mãos. Olha que interessante. Sansão vai para o lugar onde não deveria. Ali ele encontra uma grande provação. E na sequência, o verso 8 diz um outro perigo, talvez o maior de todos. De fato, foi esse daqui que afastou Sansão de Deus. O verso 8 diz que tempos depois de algum dia, ele voltou para tomar aquela mulher. E ele foi se apartando do caminho para ver o corpo do leão morto. E quando ele chegou lá, havia um enxame de abelhas com mel. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes do pecado ser amargo, o pecado é doce, ele é sujo. Se o inimigo ele não te coloca deitado, destruído por causa da força, ele vai te pegar pela doçura do pecado. Ele tomou do mel do seu pecado, se lambuzou inteiro e também deu para os seus pais. Porque pecado é uma doença que se espalha facilmente em nós e também através de nós. E é nesse momento que a gente encontra aqui o segundo dilema que ele estava enfrentando, que era o dilema da força. A força de Sansão era essencialmente provinda, oriunda do poder de Deus. Mas na história do livro você percebe que não era exclusivamente vinda das mãos de Deus para que ele usasse nas batalhas do Senhor. Capítulo 13, aqui o verso 25, diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Veja, Sansão era possuído pelo Espírito de Deus. Ele tinha um poder dos grandes patriarcas e profetas que vieram antes dele, mas ele também tinha a força que homem algum jamais experimentou. Ele era uma arma misteriosamente poderosa. O seu poder não era natural, não era físico, era uma força descomunal, porque ela tinha origem no Espírito de Deus. E aqui no capítulo 14, o verso 6, a gente começa a ver o Espírito do Senhor se apossou dele, que ele foi capaz de rasgar um leão, como quem está rasgando ali um cabrito. Mas não para aí. Se você avançar um pouco mais, no capítulo 14, o verso 19, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele desceu aos asquelonitas, matou 30 homens, arrancou as suas vestes e deu para aqueles que tinham resolvido o seu enigma. Só que quando a gente vai avançando na história, você percebe que a força de Sansão não é mais vinda do poder do Espírito. Capítulo 15, o verso 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. E agora veja, daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Quando ele chegou a Leí, os filisteus saíram ao seu encontro jubilando, porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços, elas se tornaram como se fossem fios de linho que foram completamente destruídos.
as amarraduras, elas se desfizeram diante das mãos. Veja, a ruptura com a força do Espírito foi fazendo com que a força, que sempre era resultado da ação do Espírito, aos poucos, foi se tornando apenas um atributo físico dele. No capítulo 16, o verso 13, a gente percebe Sansão lutando agora com grande força, mas sem a presença do Espírito. Diz aqui, Sansão esteve deitado até meia-noite, dentro de um prostíbulo. Quando ele percebeu que os inimigos chegavam, ele se levantou, pegou em ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca, as tomou pondo-as sobre os ombros e levou para cima, até o cimo do monte Hebrom. Silenciosamente o Espírito já não mais estava com Sansão. E o pior é que ele não estava percebendo o afastamento do Senhor da sua vida. Com a história de Sansão, a gente pode aprender que a nossa força pode ser a nossa pior fraqueza. O nosso ponto mais forte pode se tornar a nossa maior vulnerabilidade. Grandes homens falharam no seu ponto mais forte. Abraão falhou na sua fé, quando ele mentiu sobre Sara. Moisés falhou na sua mansidão, quando ele feriu a rocha pela segunda vez, em vez de falar com ela. Davi falhou na sua integridade, quando adulterou com Batseba e mandou matar o seu marido. Sansão falhou na sua força, quando se afastou da influência do Espírito do Senhor. É aqui que a gente encontra Sansão no contexto da sua última oração. E ela ensina que a queda de alguém não acontece do dia para a noite. Ela é um processo descendente de afastamento de Deus, vivendo tranquilamente enquanto o silêncio de Deus se faz acontecer. Duas cláusulas da última oração. Primeiro, um clamor por lembrança. É nesse momento de desespero, quando estamos longe de Deus, que nós nos lembramos que estamos longe dele e falamos, Senhor, lembra-te de mim. Mas há uma segunda coisa. Há um pedido na oração de Sansão por forças. A condição para superar os seus grandes e terríveis problemas. O que é mais interessante nessa história é que o cabelo, que era o símbolo da sua força, e foi raspado aqui a partir do verso 16 e 17. E Sansão se vê fraco diante daquela situação. Antes que ele faça essa oração pedindo por forças, o verso 22 diz assim, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que isso significa? É que Deus, Ele responde às nossas mais importantes orações antes mesmo da gente ter iniciado a clamar. É exatamente isso que a gente entende aqui na história de Sansão. Sansão era um homem enfraquecido pelo pecado, mas era um escolhido de Deus. Ele queria mais uma vez a oportunidade para demonstrar, para viver a força extraordinária que só o Espírito poderia conceder. É diante dessa cena que a gente encontra a misericórdia de Deus. Deus te ama demais. Para apenas ficar esperando você clamar, Ele trabalha antes. Ele faz com que você se torne cada vez mais acessível à sua graça e à sua misericórdia. Sansão, ainda que errando completamente, no final da sua história, pôde experimentar a grandiosidade do poder de Deus, porque o Espírito do Senhor não o abandonou diante do seu maior fracasso. Você está achando que está sozinho? Que Deus não te ouve? Queria te lembrar que a coisa mais extraordinária da história de Sansão é que Deus não responde à oração quando nós a fazemos. Ele responde muito antes. Agora, por que Deus faz isso? Por algumas razões. Eu queria apontar para você
Primeira, Deus não nos abandona na nossa rebelião e fraqueza. Quando você peca, quando você cai, ainda que esteja longe dele, ele não te abandona. Porque Deus atende às nossas orações, porque ele não responde apenas às orações que nós fazemos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou pedir. Deus é capaz de fazer isso. Porque Deus responde às nossas orações, porque Deus não nos dá apenas o que nós pedimos. Deus não se faz presente apenas quando a gente solicita. É por isso que hoje você precisa entender que Deus está com você. Não importa se você se sente o maior pecador que existe nesse planeta. Deus está aí com você. No seu momento de dor e sofrimento. Você não quer segurar na mão dele agora? Você não quer clamar, reconhecer, falar, Senhor, lembra-te de mim. Só mais essa vez me dá força. Você precisa do poder do Espírito na sua vida para cumprir a missão que o Senhor desenhou? Então quero te convidar a fazer uma oração comigo. Nós vamos buscar pelo poder do Espírito nesse instante sobre a nossa vida. Ó Pai, como Sansão, nós queremos que o Teu Santo Espírito nos guie em todos os momentos. Do nosso nascimento até o último dia da nossa existência, queremos que o Senhor tome conta de cada passo que nós damos. Que o Teu Santo Espírito nos conduza. Que Ele seja a razão da nossa alegria, da nossa vitória, em meio ao desespero e ao fracasso. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a promessa de Deus. Você pode aprender mais sobre esse consolo na nova semana especial Vem a Mim, que estreia dia 18 de setembro, às 20h. Não perca Vem a Mim, com o pastor Gilmar Batistotti, na Novo Tempo. Eu queria nesse momento dizer que há muita coisa que o Espírito de Deus pode fazer por você. Se você quer saber mais, nós aqui preparamos o guia de estudos do Espírito Santo, Deus dos bastidores. Você pode entrar em contato com a gente agora pelo WhatsApp 12 98244 4449 e pedir o estudo bíblico Espírito Santo, Deus dos bastidores. Você vai ser imensamente abençoado por tudo aquilo que vai aprender aqui. É claro que nós temos a alegria de fazer isso, enviar para você sem custo algum, porque temos uma parceria com os nossos queridos Anjos da Esperança. Você que é anjo, muito obrigado, que Deus continue abençoando você, para que a Novo Tempo receba parte dessas bênçãos e leve esperança a quem precisa. Se você ainda não é anjo, é só ligar aqui para a gente, no 0 operadora 12 21 27 30 30, diga assim, eu quero ser anjo da esperança. Com certeza você vai abençoar muitas pessoas. O nosso programa está chegando ao fim. Quero te agradecer por ter permanecido aqui conosco. Eu também quero encerrar relembrando que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fique com a paz do Senhor, lembrando sempre que a palavra de Deus é o fundamento da nossa força, da nossa vitória. Nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito, na TV Novo Tempo, seu canal da Esperança.